Falar de nível técnico, Bruno Formiga hoje, Leonardo Jardim ou Felipe Luiz? Os números vão passar aqui na tela. Cara, porque eu gosto de ver de futebol, o Felipe Luiz. Felipe Luiz? É porque assim, o Leonardo Jardim, eu acho que eles têm coisas em comum, assim, pressão pós-perda e tal, pressão alta, que é uma parada que vários técnicos priorizam. Mas o aproveitamento com bola é totalmente diferente a maneira como um constrói o jogo e outro. E tá tudo bem, tá? Eu acho que o Leonardo Jardim fazia um Cruzeiro legal de ver jogar, dentro daquelas características. Inclusive, eu tenho dúvidas se alguns jogadores do Flamengo vão se adequar ao jogo do Jardim. Pedro jogando na intensidade do Jardim? O Pedro, eu acho que ele... Jorginho, Pedro, Pulgar, o Arrasca. Eu acho que tem jogadores que podem sentir. Eu acho que outros, assim, Paquetá, Plata, mais físicos talvez esses pontas, caras se deem bem, mas eu vejo... Pode funcionar, tá? Pode funcionar. Pelos números é muito discrepante, né, gente? O que eu acho? Existe agora, ele vindo sendo confirmado, uma transição de trabalho num início de temporada que é diferente. O Campeonato Brasileiro já começou e você tem, por exemplo, o Palmeiras, que a gente olha os dois ali disputando sempre a busca por esse título. Um Palmeiras já pronto, com os jogadores jogando em um bom nível e com pequenos ajustes defensivos a serem feitos. E você olha para o Flamengo, tem muitos jogadores de qualidade, o elenco que a gente já conhece, mas um elenco com muita capacidade de jogar com a bola no pé. De trocar passe, de cadenciar o jogo, que é o jogo do Felipe Luiz. O Jardim, e a gente pode olhar em relação à quantidade de posse de bola, tiveram várias divulgações hoje na internet de como os times do Léo Jardim têm pouca posse de bola. E quando a gente viu o Cruzeiro ano passado, o que era muito claro em jogos que o Cruzeiro sofria? O Cruzeiro tinha dificuldade em jogar contra times que não subiam a pressão. Sim. Porque o Cruzeiro era um time que precisava de espaço para atacar o time adversário. E aí? Como que você vai pensar, assim, hoje, num curto período, o Léo Jardim chegando e trazendo resultado taticamente dentro de campo? Acho que vai demorar um tempo para os jogadores se adaptarem. Só para matar uma parada, aproveitando que o Léo Jardim é estrangeiro, tá vindo do Flamengo e tal. Sabe, aconteceu com o Rogério, aconteceu com o Dorival, aconteceu com o Felipe Luiz. Eu não tenho nenhuma dúvida que é porque foi rápido, foi efêmero, mas aconteceria com o Jorge Jesus. A verdade é que o Jorge Jesus ficaria no Flamengo, se ele fica mais um ano, era capaz dele nem terminar 2020. Eu também acho. Ele ia acabar, ainda mais porque era um cara muito incisivo, de personalidade mais forte do que todos esses que a gente está falando aqui. A chance dele bater de frente com essa galera era gigantesca. Muito. Só que assim, foi tão rápido, ele acabou voltando e saiu no auge, que não deu tempo de acontecer com o Jorge Jesus o que aconteceu com o Rogério, com o Dorival, com o Felipe, que foi ser campeão e rodar. O Jorge Jesus seria demitido em algum momento de 2020. E eu, no lugar do Jorge Jesus, não voltaria nunca mais para o Flamengo. Porque o destino, o que o Flamengo faz, ou o que essa diretoria, esse pensamento faz, é triturar qualquer jogador, qualquer ídolo, qualquer treinador, qualquer coisa. Mas aí eu acho que o Jardim tem mais casca que o Felipe Luiz. Aí eu vou discordar de vocês todos. Pra quê exatamente? Pra saber gerir esse elenco. O Leonardo Jardim foi sempre Mas o gestão problema de elenco, é a diretoria. Então, mas só que o Leonardo Jardim, ele tem muito mais... Ele já conviveu com jogadores... O Felipe também, pô. O Felipe jogou no Atlético de Madrid, no Chelsea, mas ele sabe conviver com esses caras. Mas eu não acho que é questão de elenco, pra mim é questão de característica do grupo, de jogo É exatamente mesmo. esse comentário ali, do Ricardo, do Cid Ricardo. O modo de jogo do Leonardo Jardim não tem nada a ver com o Flamengo. O time do Jardim é reativo e não propõe jogo. Mas será que o Jardim não tem outro estilo de jogo? Tem treinadores que não abdicam do que eles acreditam. O Jardim, se você volta lá atrás, Jardim do Mônaco, lá atrás, Mbappé. ele mudou muito de lá pra cá. Mudou. Mas hoje era ele um Mônaco acredita... bem... Ele tem Mas que tinha repertório. mais posse de bola do que os últimos times que ele comandou. O que eu acho para além das características dos jogadores, tem a questão da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo gosta de um jogo mais vistoso, gente. Até quando, se for esse estilo de jogo que ele for empregar, né? De realmente jogar em velocidade, em contra-ataque, ser um jogo mais vertical. O Maracanã vai ficar felizão? Vai lá domingo, torcida do Flamengo, cerveja, não sei o quê. Vamos ver o Flamengo atacar. Vamos lá, Flamengo tocando bola na defesa, esperando. Nós queremos respeito e comprometimento. Já começa a cantar isso lá. Exato. Não, e assim, claramente ele tem repertório, se você olhar a carreira dele. Mas entra muito nisso. Será que ele vai ter respaldo? Porque para qualquer tipo de decisão que ele tome nesse início de trabalho...
as consequências vão vir em relação ao resultado que não vai acontecer. Mas um cara rodado igual ele, João, um cara rodado igual ele, com tanta experiência na Europa, você acha que realmente ele só tem esse estilo de cara, jogo, sabe? Não, cara, não tô... Acho que assim, o ponto, ele tem repertório, mas ele prioriza isso, ele tem repertório para pensar diferente, só que em contrapartida você tem uma pressão muito grande, que por mais que ele tenha casca, que por mais que ele seja um cara vivido dentro do futebol, isso vai em algum momento ditar a forma como ele vai conduzir esse trabalho. Eu fico perguntando, será que ele tinha mesmo? Porque em que momento ele apresentou esse repertório no Cruzeiro? Vou contar um bastidor pra você. No Cruzeiro, ano passado, tinha toda a expectativa de jogar junto. O Dudu, o Gabigol, jogadores que não tinham essa intensidade. Ele tentou no início, o time não rendia, foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro, no Brasileiro estava mal, e ele chegou e falou assim, antes do jogo contra o São Paulo aqui no Morumbi, falou assim, gente, é o seguinte, eu vou mudar o time inteiro, colocou 6 jogadores novos, colocou Dudu no banco, Gabigol no banco, falou assim, eu vou mudar tudo. Se não der certo, eu vou embora, eu vou abdicar da minha multa, eu não preciso de dinheiro, eu não vou ficar roubando ninguém. É desse jeito ou não é? E tudo aconteceu depois. Foi ali que o Cruzeiro começou a jogar. Foi ali que o Christian virou um jogador meio atacante, o Caio Jorge passou a ter Pronto, aí vamos lá. O Flamengo tem não sei se ele vai fazer isso. O Flamengo tem o Mateuzinho? Não tem. Nenhum jogador parecido com o Mateuzinho. O Flamengo tem o Christian? Com essa característica, não tem o Caio Jorge? Não tem. Então, tipo assim, eu não estou dizendo que é melhor do que o que o Flamengo tem. O elenco do Flamengo é melhor do que o do Cruzeiro, consideravelmente. Eu estou falando para esse encaixe de trabalho que ele, olhando para o Cruzeiro, não demonstrou esse repertório. Em momento nenhum, ele não soube sair dessa forma para outra forma. Ele não conseguiu, ou ele conseguiu? Mas não tinha jogadores também no banco de reservas. Quem era? Marquinhos, Bolassi... o Gabigol, que não rendeu com ele no Flamengo. Ele tem várias opções. Mas vamos combinar assim, você sentar o Gabigol, sentar o Dudu, que naquela situação saiu super... Não era o Dudu do Palmeiras, ali com o Palmeiras. Você sentar o Jorginho, você sentar o Arrascaeta, sentar o Pedro por muito tempo... Paquetá. Eu não sei se segura a onda, não. Falando em Flamengo e Cruzeiro, adivinha, o que os deuses do futebol vão nos presentear na semana que vem? Na GETV, ao vivo, com imagens. É muito boa, cara, né? Porque recentemente foi Fluminense e Palmeiras, exatamente, né? no Arias estreando, exatamente, bem lembrado. Deu merda, eles resolvem a treta aqui. Se fosse combinado, se fosse num filme, a gente ia falar assim, tá combinado demais. Não, meus amigos, é exatamente a realidade. Flamengo e Cruzeiro, dia 11 de março, conhecido também como quarta-feira que vem, no Maracanã. O treinador do Flamengo, na área técnica, vai ser o Leonardo Jardim. O do Cruzeiro, não dá para saber quem será. Depende muito de domingo, a final do estadual lá em Belo Horizonte. Mas essa história do Flamengo, da saída do Felipe Luiz, a chegada do Leonardo Jardim, é algo que, puxa vida, ainda mais pelos contornos, né? O Leonardo Jardim, ele está nesse momento no Brasil. Ele chegou ontem para ir ao casamento do filho do Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro. Tem clima ainda para ele ir para esse casamento? Chegou, aí ele chegou lá em Belo Horizonte ontem, família. Cheio das malas. Com uma mala gigantesca. Todo mundo falou assim, uai, que mala é essa para um casamento? Não era pro casamento, né? Agora imagina como é que vai ser ele nesse casamento, meus amigos. Não, e assim como foi pro casamento dele com o Flamengo. Exatamente. Visionário. E assim como foi a declaração do Arias, que a torcida do Fluminense ali ficou replicando, já estão replicando a declaração dele, que só treinaria o Cruzeiro no Brasil. Essas horas que você duvida da tal da experiência e da rodagem. Um cara tão experiente, tão rodado, pra mim... Essas declarações muito definitivas no futebol é coisa de jovem, porra. Tu meteu uma dessa, eu só treino no Brasil o Flamengo. Não tem a menor necessidade. Só treino no Brasil o Cruzeiro. Só treino fulano. Meu irmão, tu vai botar tua bunda na janela, velho. E foi o que aconteceu. Ainda mais um cara que não tinha nem um ano de história. Uma coisa é o Abel Ferreira falar isso.